Leonardo chegou otimista ao hospital onde o filho dele está internado e falou de como Pedro reage quando o pai está por perto. Está acordado, né? Está com o olho mais aberto. E abriu bem o olho quando eu falei com ele ontem. Apesar do otimismo, a visita de Leonardo ao hospital foi cercada de expectativas. Na segunda-feira, Pedro foi submetido a uma ressonância magnética. Nesse procedimento, o paciente é colocado em um equipamento que faz uma análise por imagem da parte interna do corpo. Durante todo o dia, os médicos estudaram o resultado do exame e à noite se reuniram com Leonardo. Depois de conversar com os médicos, o cantor visitou o filho na UTI e saiu sem falar com jornalistas. O resultado da ressonância deve ser divulgado pela equipe médica nesta quarta-feira em uma entrevista coletiva. A assessoria de imprensa do cantor Leonardo informou que o estado de saúde de Pedro permanece estável e dentro daquilo que já era esperado pelos profissionais que cuidam do paciente. O acidente foi no dia 20 de abril. Pedro Leonardo voltava de um show em Minas Gerais quando perdeu o controle do carro e capotou. Ele chegou a ficar internado em Goiânia, mas foi transferido para São Paulo no dia 26. No último domingo, Pedro foi submetido a uma traqueostomia. Os médicos recorrem a esse procedimento sempre quando os pacientes ficam por longo período respirando com a ajuda de aparelhos. No começo da madrugada, os parentes que deixaram o hospital não souberam dizer o conteúdo da conversa entre os médicos e o cantor Leonardo. Eu não tive acesso a reunião. Não. Você conversou com o familiar, com o Leonardo? Conversei, tá tudo bem, tudo certo. Estou na expectativa aí. Teve alguma evolução hoje? Teve normalmente, é esperado. Olha, gente, Patrícia, muito bom dia. Essa expectativa em relação ao resultado desses exames. Tem a previsão de um boletim para hoje, né? Tem sim, William. Bom dia para você, Bom dia. bom dia a todos. A previsão é que aconteça uma entrevista coletiva para que os resultados desse exame sejam divulgados, isso por volta do meio-dia de hoje. Portanto, é grande a expectativa para saber, porque esse exame ele vai revelar com mais detalhes o quadro neurológico do Pedro, inclusive possíveis sequelas apresentadas aí depois desse acidente. Além disso, ontem a assessora do cantor Leonardo, a Ed Cury, informou que aquela cirurgia no fêmur que vinha sendo adiada pode ser feita já na próxima semana. Isso porque o Pedro, ele fraturou, né, o osso da perna, o fêmur é o maior osso do corpo, ele fraturou esse osso no acidente, mas essa cirurgia, ela vinha sendo adiada porque havia outras prioridades no quadro de saúde dele. Ele ainda precisava de mais avanços para ser submetido a essa cirurgia e agora os médicos já estudam a possibilidade de fazê-la, até porque um longo período aí com o osso fraturado poderia inclusive provocar uma calcificação e essa não é a intenção dos médicos. Ele está sendo assessorado por 2 ortopedistas, então eles estão prevenindo essa possível calcificação, por isso mesmo já prevêem a cirurgia para a próxima semana. Agora a grande expectativa é mesmo pela divulgação dos resultados dessa ressonância magnética, que deve acontecer essa divulgação hoje por volta de meio-dia, William. Agora, Patrícia, o que chamou a atenção foi que o Leonardo chegou no hospital muito confiante, falou assim, olha, quando eu me aproximo do meu filho, ele abre os olhos, estava muito confiante. Depois que ele visitou o filho, ele saiu sem falar com a imprensa. Eu até imagino, gente, pelo cenário que ele encontrou, né? A traqueostomia, a situação difícil, e a gente sabe disso, como é complicado para um pai acompanhar toda essa movimentação. E o pior de tudo, mais uma vez eu volto a falar, a sensação de impotência de um pai de não poder fazer absolutamente nada, a não ser entregar a vida do filho, desse menino que você está vendo aí, um bezerrão, como ele fala mesmo, um garotão bom, um garoto bom, né? E de repente você entra e vê teu filho assim, ó, todo entubado, na verdade agora com a traqueostomia, aguardando a evolução do quadro, com problemas na perna, com o problema da cabeça, da pressão intracraniana e com todo esse quadro problemático que está o garoto. Olha, gente, a situação é muito difícil, então, mais uma vez, eu peço aos senhores, redobrem as suas orações por esse menino. A qualquer momento, assim que as informações, os laudos forem divulgados, nós vamos passando para os senhores aqui na tela da Record, tá?